Deixa eu aparecer aqui. Pronto. Então, gente, o nome da nossa disciplina é processos decisórios. Então, nada mais natural que a gente tivesse esse foco, tá? Na tomada de decisão, as etapas, as condições, mas nós não podemos deixar de salientar que a figura do gestor, do tomador de decisão, ela tem uma importância sine qua non, ou seja, é fundamental dentro desse processo de decisório, porque muitas vezes a postura desse líder, a postura desse gestor, poderá contribuir de forma significativa nesse processo de tomada de decisão, né? Então, hoje a gente vai estar focado nesse aspecto da liderança, né, como coadjuvante no processo da tomada de decisão. Então, é importante que a gente saiba que a liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, né, para formar uma equipe com o objetivo de gerar resultados para a organização. Esse processo exige habilidade. Habilidade para quê? Para motivar e influenciar as pessoas. Guardem bem essa palavra. Quando se fala de liderar pessoas, quando se fala de liderança, nós não podemos falar de imposição, nós não podemos falar de autoritarismo, porque líder não impõe, líder não é autoritário, ou pelo menos a figura desse líder desses novos tempos não é para ser assim. O líder hoje, ele precisa o quê? Influenciar sua equipe. Influenciar com o seu exemplo, com suas atitudes, com a sua fluência, né? Então, essa influência é que vai determinar a habilidade de liderança do gestor. Por quê? Porque eu vou me sentir motivado para seguir aquele líder. Por quê? Porque quando o líder impõe, quando ele manda, eu vou fazer por intimidação. Isso não é uma liderança saudável, como a gente tem escutado falar hoje, né, pelos especialistas. Então, o líder, ele precisa motivar e influenciar as pessoas de uma forma ética e positiva, porque às vezes eu posso te influenciar, mas para fazer uma coisa que não é ética, percebem? Então, a gente precisa exercitar essa liderança. A gente precisa arregaçar as mangas, colocar as mãos à obra para aprender a liderar. Porque também isso é uma outra ponto de questionamento. Muitos acham que as pessoas nascem líderes, tá certo? Ou seja, nós já temos essas características inatas, porque eu quero inato, é aquilo que você traz consigo quando nasce. Não discordo disso. Mas a liderança é uma habilidade que também pode ser aprendida, também pode ser desenvolvida. Então, se você já tem essa habilidade para liderar, perfeito, ótimo. Mas se você não tem, quem é que te impede? O que te impede de aprender? Não é? Então, assim, até mesmo quem tem essa habilidade de forma inata, né? Se não desenvolver, fica adormecido. Você tem o dom, você tem a habilidade, mas você não exercita, você não coloca em prática, então é como se não tivesse, né? Então, se a gente for fazer pesquisa do tema de liderança, nós vamos encontrar muito material, um vasto material, livros, artigos, polêmicas, estilos de liderança, mas existe um ponto que é concordância na grande maioria das teorias, tá? Qual é esse ponto? Que existem alguns traços, algumas características, algumas competências que são importantes para os líderes, tá? Ou seja, eu, enquanto líder, eu vou ser motivador, eu vou ser influenciador, mas eu também preciso ter algumas características que vão me auxiliar nesse processo de liderar a equipe. Ou seja, eu tenho que ter uma consciência ética, eu tenho que ter energia no sentido do entusiasmo, a gente até estudou isso daqui na nossa disciplina. Você ser entusiasmado, você ter essa energia de contagiar os outros. Inteligência, né? Principalmente a questão da inteligência criativa, de
situações inusitadas, você encontrar soluções, a questão do domínio no sentido de você conhecer o terreno onde você está pisando, autocontrole. O líder precisa ter autocontrole. Não que ele não tenha direito de rodar as baianas dele, né? De transmitir dele, mas sozinho, sem estar na frente da equipe dele. Ele precisa ter esse autocontrole porque ele é o líder, ele é o espelho. Vão estar se espelhando nele. Então, ele precisa realmente ter esse autocontrole emocional. Sociabilidade, no sentido de que eu vou ser aquela pessoa aberta a diálogos, né? Ou seja, eu vou ser aquela pessoa mais extrovertida, mais expansiva, está sempre aberto a ouvir o outro, né? Abertura a experiências, ou seja, está aberto ao novo. Às vezes, gente, nós temos, assim, pensamentos que a gente é muito rígido, a gente não flexibiliza. E hoje o mercado, ele quer o quê? Flexibilidade. Ele quer flexibilidade também dos colaboradores. Ele quer que as pessoas aceitem outros pontos de vista. Quando a gente diz ser flexível, não é você abandonar o seu ponto de vista. Você pode ser coerente, pode ter convicção naquilo que você acredita, mas você também dá espaço para o outro pensar diferente de você. Porque às vezes a gente é tão rigoroso, a gente é tão preto e branco, que a gente não admite um cinza. Compreende? Então, é preciso a gente ter essa abertura ao novo, essa abertura para experiências novas, pensar fora da caixa, pensar diferente, é uma expressão que está sendo muito utilizada atualmente, né? Pensar fora da caixa. O que é pensar fora da caixa? Você pensar que existe outra possibilidade, existe outra forma de se resolver determinadas situações. Não é porque você aprendeu sempre assim, síndrome da Gabriela, né, que vai ter que ser sempre assim. Vocês conhecem a síndrome da Gabriela? Gabriela é aquela musicazinha que tem assim, eu nasci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Gabriela, não tem mais espaço para Gabrielas no nosso mundo corporativo. Você sempre fez assim, mas que tal pensar fora da caixa? Que tal fazer diferente? Que tal experimentar uma solução nova para determinado problema? Tá? Conhecimento da importância das tarefas. Para isso, eu tenho que conhecer o fluxo. Eu tenho que ter uma visão sistêmica da minha organização, do meu setor, das tarefas, para a gente poder compreender, né, a importância de cada etapa de tarefa. E, para completar, a questão da estabilidade emocional, que também está vinculada ao autocontrole. É muita coisa, né, gente? Quando eu vejo, assim, essas competências, eu fico assim, onde é que está esse super-homem? Ou Mulher Maravilha? Tá? Então, assim, não é que para ser líder você tem que ter todas essas competências, tá certo? Você pode ter algumas, mas você pode desenvolver as outras. É por isso que hoje, quando você encontra uma pessoa com habilidades de liderança, mesmo que ela não tenha ainda conhecimento técnico, é mais fácil para as organizações matricular aquela pessoa num curso técnico profissionalizante, ou até mesmo de nível superior, para que ela aprenda esse conhecimento técnico, porque o conhecimento técnico é mais fácil de ser aprendido do que uma habilidade socioemocional. A habilidade socioemocional você pode aprender, mas se você já tem ela inata, o caminho se torna mais fácil, né? Então, a gente pode perceber que atualmente muitas pessoas não são líderes ou não se tornam líderes, porque também, além das competências, exige muita responsabilidade, tá? O líder hoje, ele tem essa responsabilidade, o quê? De atingir objetivos da empresa junto com a sua equipe, tá? Então, assim, tem dois autores aí que são citados aí nesse slide, Cartwright e Zander, afirmam que a liderança é vista como a realização de atos que auxiliam o grupo a atingir os seus objetivos, né? Ou seja, as metas vão existir e a figura do líder é exatamente o quê?
conduzir a sua equipe para que aqueles objetivos sejam cumpridos. Porque o objetivo sendo cumprido, a empresa atinge a meta determinada, ganha a empresa, ganha todo mundo. E tais ações devem estar focadas na promoção, ou seja, né, o líder tem que estar sempre pautando as suas ações para estabelecer esses objetivos para que essas metas sejam alcançadas. Também na melhoria da qualidade da interação entre os membros, na coesão, na união do grupo e também no compartilhamento dos recursos disponíveis. Então, gente, eu já trabalhei em vários locais, né? Então, assim, eu trabalho numa empresa, já vou fazer 24 anos que eu estou lá, mas como eu trabalho só um turno, no outro turno a gente tem que correr atrás, né? Tem que correr atrás. E a gente pode comparar os ambientes de trabalho. Então, na empresa que eu trabalho há muito tempo, eu sinto como se eu estivesse na minha casa, é uma extensão da minha casa, o clima de trabalho é bom, as pessoas têm liberdade para opinar, né? Mas eu já trabalhei em locais que a gente não podia nem abrir a boca. E o clima de trabalho era péssimo, você estava o tempo todo tensa, com medo até de verbalizar alguma coisa e ser chamado a atenção. E querendo ou não, esse clima vai impactar na tua produtividade, vai impactar na produtividade do setor e, consequentemente, da empresa. E, muitas vezes, aquele clima pesado não era pela cultura da empresa, era pela postura do líder. Então, é importante a liderança na empresa como um todo, porque a forma como o líder e que ele conduz a sua equipe vai ajudar a empresa a atingir as metas, os objetivos propostos, e também, gente, as tomadas de decisão vão ser tomadas de decisão mais equilibradas, em harmonia com sua equipe, tá? Então, assim, eu já trabalhei num local que eu, não vou dizer o nome, né, mas que eu adquiri gastrite nervosa. Por quê? Porque a gente vivia como se estivesse num ringue de boxe. Essa é a sensação que se tinha. O tempo todo você tinha que estar ali em alerta para não ser nocauteado, né? Pouco tempo depois que eu saí, pouco tempo assim, um ano e pouco, eu tomei conhecimento de que a gestora saiu, porque chamou a atenção da direção da empresa, as pessoas passavam pelo setor e não ficavam. Eu só fiquei o tempo de 90 dias, que foi o tempo de eu arranjar outro emprego. Então, isso também é um reflexo. A questão da liderança reflete muito da cultura da empresa, mas também, muitas vezes, a empresa pode se prejudicar porque tem um líder que não é comprometido, um líder que é autoritário, um líder que ainda não está antenado com as novas tendências dos atuais estilos de gestão, certo? Então, Peter Drucker é um cara aí um cara, olha aí, eu estou íntima dele, né? É um estudioso americano, tem muitos livros na área de liderança e de administração, né? E ele diz o quê? Que em crise não há liderança partilhada. Quando o barco está afundando, o capitão não pode convocar uma reunião para ouvir as pessoas, ele tem que dar ordem, agir imediatamente. Esse é o segredo da liderança partilhada, saber em que situações deve agir como chefe e em que situações agir como parceiro. Para ele, a tarefa do líder é desenvolver líderes, pois toda empresa necessita deles, ainda que muitas negligenciem o seu desenvolvimento. Ô, professora, você acabou de dizer que o líder tem que estimular, ouvir as pessoas, e agora esse cara que a senhora fala aí, que é o bambambam da liderança, está dizendo que tem hora que a gente tem que impor. Sabe o que é isso, gente? É a liderança situacional, tá? Se vocês não ouviram falar, com certeza vocês vão ouvir falar. Então, dentre os estilos de liderança mais conhecidos, nós temos o estilo autoritário, o próprio nome já está dizendo, o estilo liberal, que é aquele líder que não é muito comprometido com a sua equipe, deixa eles fazerem o que quiser, e tem o líder democrático, tá? Aí tem gente que diz assim, professor, e qual é o melhor estilo de líder? Aí a afirmação que o Peter Drucker acabou de falar. Em determinadas situações, você vai precisar de um líder autoritário, de um líder. Vocês imaginam, aqui ele citou o exemplo do barco afundando, mas imagina uma sala pegando fogo. Aí o líder chega para você e diz assim, você está vendo
a sala está em chamas. O que você faria numa situação dessa? Né? E a sala pegando fogo. Aí ele se vira para o outro, e você, qual a sua opinião? Então, gente, em determinados momentos, o líder tem que ser... A sala está pegando fogo, todo mundo para fora, todo mundo saindo. Não tem o que se questionar, tá? O que não pode é que você seja autoritário o tempo todo. Porque alguns slides atrás, o que foi que eu falei? Que o líder, ele é motivador, ele tem que influenciar a sua equipe. Como é que eu influencio minha equipe sendo autoritário? Tá? Mas isso, gente, é o que se fala atualmente em estilos de gestão. A liderança situacional é a mais indicada, por quê? Porque em determinados momentos eu vou precisar de um líder liberal, eu vou precisar de um líder que dê autonomia para a equipe trabalhar, e eu vou ficar ali de fora, sendo um espectador. Tá? Em determinados momentos eu vou ser autoritário, e na maioria dos momentos eu vou ser esse líder democrático, esse líder que faz essa liderança partilhada, de ouvir, né? De se colocar no lugar do outro, tá? Então, voltando aqui para o nosso slide. Peter Senge, que é outro escritor, né, estudioso da área de administração e também da liderança, ele acrescenta o quê? Que liderança é a tensão criada pelo fosso entre a situação presente e o sonho, né? Entre o real e o ideal. Como toda tensão procura uma solução, procura uma resolução, ela é fonte de energia que leva à criação de algo que não existe. E é isso que fazem os líderes, né? O que, professora, que os líderes fazem? Exatamente encontrar essas soluções criativas para essas situações inusitadas, tá certo? É por isso que muitas vezes, nossa, cadê o slide? Sumiu para vocês também? Oxe, eu tão empolgada aqui, vamos lá. Deu um tilt que ele fez, ó, apagou. Gente, tá tranquilo para vocês? Porque tem horas que eu me empolgo. Deixa eu ver aqui. Abri novamente, tá? Que prova, Fabíola? Eu adoro quando vocês perguntam que eu vou fazer prova, só para perguntar. Que prova? Meu povo, olha a outra perguntando, vai separar por letra? Ai, ai, ai. Gente, eu não vou fazer prova. Vocês querem prova? Eu faço a prova. Querem? Vamos lá. Ai. Vou colocar o Raul Seixas. Já já eu volto, viu? Isso, Yuri. Muito bem. No final da aula eu explico de novo, tá certo? Só um instante. Vamos projetar aqui o slide que caiu aqui. Gente, o slide não está aparecendo. Mas tem nada, não. A gente vai no gogó. Vou tentar mais uma vez, tá? Espera aí. Vou tentar aqui. Enquanto o slide abre, enquanto eu procuro. Então, gente, desde o começo, eu falei que eu não vou fazer aquela prova formal. A minha forma de estar avaliando vocês, que eu já estou fazendo isso ao longo do semestre, é com esses trabalhinhos que eu passei. Eu já passei 9, vou passar mais um. Então, se você tem todos os 10, você já... Aliás, como se você já tem 9, você tem o 9 garantido, né? O 10º eu vou estar passando para a semana que vem. E a data limite para você fazer todos eles, eu até disse aqui, dia de 16 de junho. Tá? Vamos silenciar o microfone que está dando ruído. Por favor. Então, gente. Opa, deixa eu silenciar aqui. Pronto. Olha, gente. Eu já passei 9 trabalhos, vou passar mais um, tá? Então, a data limite para apresentar todos os trabalhos é dia 16 de junho. Nossa última aula será semana que vem, dia 9. Nós temos essa aula hoje e a próxima aula, dia 9. Depois do dia 9, a gente não vai se encontrar mais em termos de aula,
tá? Então, gravem essa data. Dia 16 é a data limite para que vocês postem lá no AVA as tarefas, as 10 tarefas, cuja 10ª eu ainda vou passar. Professora, eu não fiz nenhuma. Cuida, aproveita que amanhã é feriado e já começa a fazer as tarefas. E quais são as tarefas, professora? Você vai entrar no seu ambiente virtual do aluno, que é o que a gente chama de AVA, vai procurar a disciplina, processos decisórios. Quando abrir a telinha, lá em cima tem Fórum Geral de Discussão. Você clica, aí você vai procurar as atividades. Normalmente eu boto assim, atividade 1, processo decisório, professora Cláudia, NIP 13 de maio. Quando você clica, tem lá a atividade, né? Aí você clica, aí tem atividade, fazer isso, isso e isso. Aí lá embaixo tem responder. Aí você clica em responder, enviar, aí chega uma mensagem para mim, tá? Ok? Então, gente, vamos cuidar de colocar em dia. Quem está em dia, parabéns. Pelo menos de uma disciplina você já está livre. Eu não sei se os outros professores vão fazer prova ou outro tipo de avaliação, mas pelo menos da minha, você não vai ter atenção da prova, tá certo? Vamos voltar aqui para a liderança, que o slide já abriu. Então, vamos lá. Kotler, que é outro autor, é Philip Kotler, também muito conhecido na área de marketing, de liderança. Para ele, a atividade principal de um líder é produzir a mudança, tá? A sua ação do líder deve se pautar sobre 3 dimensões fundamentais. Quais são elas? Estabelecer a direção estratégica da empresa, comunicar essas metas ao RH, né? Mas não é o RH setor, aos recursos humanos, aos colaboradores, e motivá-los para que sejam cumpridos. O que é isso? Muitas vezes a empresa tem os seus planejamentos estratégicos, aquele planejamento onde é definida missão, visão, valores, aonde a empresa quer chegar em 1 ano, em 5 anos, ou seja, vão se estabelecer estratégias, metas para se atingir. Aí fica só ali aquela cúpula de gestores. Então, assim, muitas vezes o funcionário não sabe por que tem que fazer determinada coisa, não sabe por que está sendo exigido dele determinada postura. Então, quando se compartilha esse planejamento com todos da empresa, que o funcionário se sente integrado a esse planejamento, com a sensação de pertencimento, ele já se sente motivado para que a meta seja cumprida. Por quê? Porque ele também faz parte da empresa e ele vai contribuir para aquela meta ser atingida, tá? Então, Kotler considera que as capacidades de liderança são inatas, que foi aquilo que eu falei no início, ou seja, a pessoa que é líder, ele nasce com essas capacidades, embora todas as pessoas devam ser encorajadas a serem líderes. O que é que ele está querendo dizer com isso? Eu posso nascer líder? Beleza. Eu não nasci líder, mas eu posso me tornar líder? Beleza também. Nada impede que você tenha as habilidades de liderança, tá? Você só precisa querer desenvolvê-las. E a gente faz isso na prática. Então, todos os líderes de sucesso têm uma grande paixão por algo. Paixão essa que é mais forte do que eles e do que a organização, completa o autor. Paixão em que sentido? Paixão em fazer com que a empresa cresça e, consequentemente, você também cresce. Paixão em desenvolver as pessoas, né? Em fazer com que aquela pessoa que ainda não tem esse crescimento profissional e você faz parte desse crescimento, tá? Você ser a diferença dentro da organização, ou na sua comunidade, com o trabalho que você faz, vai impactar, vai refletir, isso também ajuda o líder. Ele não está ali só porque a empresa tem que cumprir uma meta, ele também está ali por metas pessoais, né? Então, outro autor, Baines, reforça que um bom gestor, ele faz as coisas bem, enquanto que um bom líder faz as coisas certas. Aquela história da Mariazinha da Chiquinha que eu já contei para vocês, né? É mais ou menos nesse sentido. Ele identifica 4 competências que são comuns nos líderes. A visão em que sentido? De ver lá na frente, tá? Visão de futuro. Capacidade de comunicação, que é exatamente essa habilidade de se comunicar, de se relacionar. Respeitabilidade,
é importante, essa competência, né? Respeitabilidade, amabilidade, é muito importante, principalmente nesse mundo de diversidade que a gente se encontra, diversidade cultural, diversidade de raças, diversidade de gêneros. Então, o respeito hoje, gente, ele está tendo uma exigência, está sendo uma exigência praticamente obrigatória, né? E, finalizando, desejo de aprendizagem, você ter curiosidade para aprender, tá certo? Foi aquilo que eu falei, às vezes a gente está muito engessado, está muito bitolado no nosso mundinho, e a gente não pensa que pode existir outras alternativas. É o que se chama hoje de pensar fora da caixa, é você aprender, fazer a mesma coisa, mas de uma outra forma, né? Além disso, Bendis afirma que os líderes são pessoas com capacidade para se expressar plenamente. Eles também sabem o que querem, por que querem e como comunicar isso aos demais, a fim de obter a cooperação e o apoio deles. Considera a liderança um requisito básico para que haja eficácia em qualquer organização ou empresa, seja qual for o tempo em que se viva. Aí eu pergunto para vocês, nós estamos nos apropriando de todos esses conceitos de liderança. Aliado à tomada de decisão, ao processo decisório, vocês concordam que a liderança aliada à decisão, quando caminham juntas, pode se tornar mais fácil, né? Por quê? Porque muitas vezes o líder ele precisa tomar uma decisão e ele não tem a habilidade de compartilhar isso com a sua equipe, de ouvir o outro. Então, líder e tomador de decisão estão interrelacionados, tá? Então, como é que a gente pode perceber, com todas essas definições que nós tivemos aí relacionadas à liderança? Inúmeros autores buscaram definir esse conceito, apresentando ações, características de líder, né? Ações que, sendo realizadas por indivíduos, consistem em características de liderança ou na influência do ambiente. Outros autores buscam definir a liderança como atributos como tensão e energia, ou sob o prisma dos atributos morais e competências analíticas, né? Técnicas e políticas necessárias ao líder. Cotter cita a função primária do líder como sendo a de produzir mudança, considerando as capacidades de liderança inata, mas ao mesmo tempo que ele considera, ele também diz que pode ser desenvolvida, aprimorada. Podemos verificar também que a maioria dos autores possui a visão do que o líder deve fazer para convergir as necessidades individuais com as da organização, e que traços de uma personalidade marcante e conhecimento generalista do ambiente externo e interno da organização são imprescindíveis ao líder. Ou seja, o líder, além da visão de futuro, ele precisa ter a visão estratégica para ajudar a empresa a atingir os seus objetivos, né? Para Coase e Posner, outros autores, a liderança é a arte de mobilizar os outros para que estes queiram lutar por aspirações compartilhadas. Olha como essa definição, ela reflete o que a gente falou lá no início em relação à influência, tá? Porque o que é a influência? Eu te influencio, mas você é que vai decidir se vai me seguir ou não. Você é que vai, né, ser meu seguidor ou não. Quando eu falo seguidor, não é seguidor como seguidor de rede social, não, tá, gente? É exatamente na questão de seguir aquelas ideias, de estar junto. Então, nesse conceito, uma palavra se destaca, que é o querer, pois leva as pessoas a fazerem alguma coisa. Levar as pessoas a fazer alguma coisa não é uma tarefa relativamente simples. A pessoa pode até fazer, porque está sendo obrigada, com medo de alguma represália, mas ela querer fazer é diferente. Para perceber a verdadeira essência da liderança, é preciso se perguntar o que é necessário para que as pessoas queiram se engajar em uma organização de forma voluntária? O que precisa ser feito para que as pessoas apresentem um desempenho de alto nível? O que você pode fazer para que as pessoas permaneçam leais à organização?
Aí a gente sabe que tem outros fatores que não só depende do líder, né? Depende da cultura da empresa, depende do clima de trabalho, depende se a empresa tem uma política que favoreça o crescimento profissional, o desenvolvimento, depende de uma política de benefício, da política salarial, ou seja, é tanta coisa que depende para que esse funcionário vista a camisa da empresa, que eu costumo até dizer assim, tá, eu visto a camisa da empresa, mas a empresa veste a minha camisa. O que é a empresa vestir a camisa do funcionário? É exatamente, gente, tratando esse funcionário com dignidade, com salário justo, né? Tendo uma política de benefícios, tá certo? Respeitando esse funcionário. Então, assim, muitas vezes você é exigido de vestir a camisa da empresa, mas a empresa não veste a tua. Você veste por quê? Porque você tem medo das represálias. Mas quando é uma via de mão dupla, um vestindo a camisa do outro, a tendência é de que esse clima organizacional de trabalho seja tão positivo que vá contribuir para que a produtividade aumente e as metas sejam cumpridas, né? É aquela velha história, gente. Se a gente é bem tratado, a gente trata bem. Se a gente é bem tratado, isso vai refletir nas nossas atitudes, nos nossos atos, com os nossos colegas e com os clientes, tá? Simples assim, mas às vezes é tão complicado a gente colocar isso em prática, né? Então, esses autores ainda complementam o quê? Que existe uma diferença entre conseguir apoio e dar ordens, e que os verdadeiros líderes conseguem, ou seja, mantêm a credibilidade em consequência das suas ações, ao desafiar, inspirar, permitir, guiar, encorajar, né? Então, assim, às vezes, você pode ter até aquela postura, assim, mais caxias, de general, né? Mas você sabendo desafiar, inspirar, as pessoas vão estar com você, né? Eu mesmo, particularmente, conheci uma gestora que todo mundo chamava ela de generala, porque ela era daquelas que era assim, ó, mas na hora que você precisava que ela defendesse o seu quadro, ela era uma leoa. Ela não permitia que ninguém desrespeitasse a sua equipe, ela não permitia que ninguém insultasse, ela não permitia que se tirasse um direito, ela ia lá e brigava. Quem é que não veste a camisa de uma gestora dessa? Ali ela podia pedir que você ficasse até 2 horas da manhã e você ficava feliz. Né? Então, assim, a forma como ela conduzia, ela era muito enérgica, ela era muito rigorosa, e quem via de fora podia pensar o quê? Que ela realmente era autoritária, mas era a forma dela, era o jeito dela, mas era uma pessoa, assim, que defendia a sua equipe como uma mãe defendendo um filho, né? E quando ela se aposentou, todo mundo sentiu demais a falta, principalmente a organização. Por quê? Porque quem ficou no lugar, né, não teve claro, era uma outra pessoa, né? Mas como ela ficou muito tempo naquela função, é natural que as pessoas fizessem a comparação. Foi difícil para acertar, viu? A pessoa que a substituiu não deu certo, depois de uma terceira substituição foi que as coisas foram mais ou menos voltar-se no trilho, para a empresa se acostumar ao novo estilo de gestão, as pessoas que ficaram também se acostumarem a entender que as pessoas têm estilos de gerir diferentes, né? Aí, continuando, bens e nanos, para bens e nanos, a presença do líder é importante para a eficácia das organizações, para as frequentes turbulências e mudanças do ambiente e para a integridade das instituições. O que são as turbulências? É que eu costumo dizer, são os pepinos, né? São os abacaxis, são os buchos, tá? Então, eles também dizem que exercer autoridade pode ser suficiente em épocas de estabilidade, mas por um ambiente em constante transformação, né, que está mudando, é preciso haver a liderança, pois ela é a força que incentiva, que direciona, que vai tornar possível o desenvolvimento e a permanência das organizações nesse contexto. E o cenário atual, gente, existe uma liderança que seja capaz de se moldar rapidamente, porque o nosso cenário está instável. Instável em que sentido? Quem é que imaginava que a gente ia passar mais um ano por essa pandemia? E olha que há quem diga que vem a terceira onda, né? Mas pelo menos o futuro está sendo mais promissor, porque a vacina está chegando. Eu vi até no Povo Online que estão querendo já iniciar a vacina do público de 18 a 59 anos na semana que vem. Né? Então, vamos torcer realmente para que isso aconteça, tá?
Então, o cenário atual exige uma liderança que se molde rapidamente através do quê? Do posicionamento do líder diante dessas situações, né? E exige seguidores mais ativos e responsáveis diante dessas atividades que podem mudar no dia a dia. Ou seja, quando a gente fala em seguidores mais ativos e responsáveis, é no sentido de você também flexibilizar, é no sentido também de você se adaptar a essas mudanças. Ainda segundo Baines, né, as principais características que os líderes possuem são visão sistêmica, a gente já falou aqui, a gente vai só reforçar, que corresponde o quê? A ter muito claro o que se quer e onde se quer chegar, né? Onde eu estou hoje, aonde eu quero chegar amanhã, onde eu quero chegar em um ano, tanto no nível profissional como no pessoal. Você também pode fazer o seu planejamento pessoal, né? Estou terminando meu curso de administração. Em quanto tempo eu vou querer fazer uma especialização? Qual é a minha meta? Hoje estou numa empresa no cargo X, eu quero ser promovido, essa empresa me dá essa possibilidade? Ou eu procuro outra empresa? Você também pode criar metas pessoais. Dessa forma, os líderes vão encontrar o quê? Forças para persistirem diante das dificuldades da vida e vão ser capazes de estabelecer uma missão organizacional para que as pessoas tenham clareza do que se espera delas, para aquilo que eu falei agora há pouco. Às vezes a empresa tem os planejamentos, tem as metas e não divulga. Então, como é que eu vou saber, enquanto colaborador, o que é que a empresa espera de mim, né? Em relação ao cumprimento de meta de longo prazo, de curto prazo, de médio prazo, tá? Paixão. Todo líder precisa amar o que faz. Porque se ele não colocar essa paixão, como é que ele vai motivar e influenciar a equipe? Né? Todo líder no que faz, coloca nos seus empreendimentos uma dedicação baseada na paixão pelo que está fazendo. Dessa forma, ele consegue estabelecer uma relação de esperança e inspiração, né? De influência, que vai o quê? Traduzir um entusiasmo empolgante, se torna até redundante, né? Entusiasmo empolgante, mas é exatamente o quê? Esse empowerment, né? Que a gente viu na nossa disciplina, esse entusiasmo que vai empolgar, motivar, influenciar a equipe, os colaboradores. O autor diz também que outra característica importante é a integridade. O que é isso? É a essência para haver confiança e a habilidade fundamental para que ocorra o engajamento e o comprometimento dos colaboradores. A integridade depende de três características essenciais. A primeira, diz respeito ao autoconhecimento que o líder dispõe perante si mesmo, sendo capaz de reconhecer com humildade seus pontos fortes e desenvolvê-los. A segunda é a sinceridade, chave para que o autoconhecimento, portanto, necessário para que o líder conheça a si mesmo. Terceira, maturidade. É importante para que o líder exerça o seu papel com base nas experiências passadas. A gente também viu isso no processo de tomada de decisão, que muitas vezes a experiência passada me traz essa certeza, essa segurança de resolver determinado problema. E a maturidade que a gente vai adquirindo ao longo dessas vivências vai fazendo com que a gente, né, se sinta seguro, que esse aprendizado contínuo, com as experiências, sejam pessoais ou profissionais, elas vão contribuir para quê? Para que eu tome decisões com mais confiabilidade, para que eu tome, que eu faça, né, outros projetos. Curiosidade, a gente também já falou aqui. Curiosidade no sentido do aprendizado, do melhoramento, do aprimoramento, porque, gente, aprender, nós aprendemos a vida inteira. Muitas vezes, quando a gente fala em aprendizagem, a gente... Opa, calma, gente. Meu cachorrinho, como vocês já sabem, assiste aula junto com vocês. Tá tendo fome. Vem cá, meu amor, venha.
Vocês sabem dizer se vai ter algum jogo, alguma coisa hoje? Porque normalmente, gente, eu moro bem próximo ao Castelão, desculpem a interrupção. Professora. Eu moro praticamente, o Castelão fica bem próximo de mim. Então, quando soltam fogos, parece que é dentro da minha casa. E quem tem bichinho sabe que eles ficam, né? E o meu cachorrinho assiste aula, que eu já até mostrei para vocês, né? Então, me perdoem, mas o meu esposo já levou ele daqui. E se eu soubesse que estava tendo jogo, eu já tinha colocado algodãozinho no ouvido dele, ter feito, assim, alguma estratégia, porque esses fogos de artifício, para quem tem bichinho em casa, gente, é só para deixá-los estressados, né? E meu marido acabou de dizer, está tendo jogo, né? Então, é por isso que a gente teve essa paradinha aqui, tá? Professora, recentemente teve até uma lei, né, votada e aprovada na prefeitura aqui de Fortaleza, proibindo esse tipo de fogos. Pois é, meu filho, mas acho que quem solta... Só não teve autorizado, não teve assinatura ainda só do prefeito, né? Entendi. Porque eu vou dizer uma coisa, a gente que tem bichinhos, você não sabe o que é. Olha, desde que eu comecei a ter o Raj em casa, que o nome do meu cachorrinho é Raj, que ano novo a gente não sai para canto nenhum, ou se sai, tá? Quando chega perto dos fogos, normalmente sou eu. A gente coloca algodão no ouvido, eu coloco ele no meu colo, né? Vou para um quarto fechado, que é exatamente o quê? Para se abafar o som, e ele fica nos meus braços, gente, até terminar tudo. Porque eles se estressam muito, porque a audição para eles é muito mais acentuada que a nossa. Então, assim, se para a gente é forte, para eles é muito mais mesmo, né? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Fala-me Deus, caiu o slide de novo, mas vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo para vocês o slide que eu estava falando? Tá, peraí. Então, deixa só eu voltar aqui, porque deu uma adiantada. Pronto. Então, vamos lá. Então, continuando, né? A questão da curiosidade, né? No sentido de você aprender coisas novas e aprimorar aquilo que você já sabe. Gostar de aprender com as adversidades e fazer dessas adversidades um aprendizado. Às vezes, quando vem assim um problema, o pepino, a gente fica logo com a mão na cabeça, né? Mas veja só, você vai aprender, você vai estar adquirindo experiência para estar lidando numa nova situação. Audácia no sentido da ousadia. Todo líder, de certa forma, precisa ser usado, ser audacioso, arriscar na gestão de organização. E em muitas ocasiões é através da audácia que ele vai conseguir o sucesso. Na gestão das empresas é importante ter a ousadia necessária para enfrentar as adversidades do ambiente, né? Então, às vezes, os riscos precisam ser corridos para a gente saber se vai dar certo. Ainda falando sobre a questão do conceito da liderança, né? Moscovitch acredita que o homem tem modificado o ambiente que vive e recebe o refluxo de sua ação como um problema de adaptação contínua às mudanças ambientais e de ajustamento às outras pessoas, grupos e sociedade em geral. O gerente que vê os funcionários como pessoas, que isso tem sido uma tendência dos estilos de gestão, né? Ou seja, você olhar para os seus funcionários, ali eles não são coisas, eles não são objetos, não são só instrumentos de produção, são pessoas com necessidades, com valores, com sentimentos, né? Então, o gerente que vê, o líder que vê os seus funcionários como pessoas, ele vai exercer uma função educativa que permite o desenvolvimento dos seus subordinados como pessoas, que isso está sendo uma tarefa que está sendo, eu não quero dizer exigida, que está sendo solicitada dos novos líderes, tá certo? O quê? Que ele desenvolva as pessoas que trabalham no seu setor, tá certo? Porque nós vimos isso também quando a gente estava falando sobre a questão da delegação, né, de delegar e centralizar. Às vezes o gestor, ele teme perder seu espaço, então ele se centraliza muito, mas hoje
o incentivo é dar autonomia para a sua equipe, para que esse gestor se torne mais livre no sentido de contribuir com os projetos, com outros projetos da empresa, né? Então, assim, muitas vezes o gestor, temendo perder o seu cargo, temendo perder seu espaço, ele centraliza muito e acaba não desenvolvendo a sua equipe, tá? Então, tem outro autor aí, que é o Thompson, ele diz que ele inventou aí um instrumento, que é um inventário, né? Denominado Inventário de Liderança Visionária, onde ele vai avaliar 7 dimensões básicas da liderança automaticamente eficaz. Muitos nós já falamos aqui, tanto é que eu só vou citar. Disposição para aprender, nós já falamos aqui, a questão do autoconhecimento, eu preciso me conhecer, como é que eu posso cobrar determinadas posturas e atitudes se eu não faço? Então, eu tenho que me conhecer e saber como eu sou para também poder compreender. Lembrando que eu sou um ser humano com fraquezas, com virtudes, e que o outro também tem essas características, né? Porque muitas vezes a gente tende a avaliar o outro por nós. Então, às vezes, a gente não tem determinada característica, quando o outro tem, a gente fica assim, ó. Mas as pessoas são diferentes. Então, a gente tem que realmente ter essa compreensão. A visão, né? A gente já falou, a questão de ver lá na frente. Transmissão dessa visão, que é engajar todo mundo nesse compromisso. Transmissão dos valores, que é exatamente a questão da missão, visão, valores, capacitação, ou seja, você ter fé nas pessoas e na capacidade delas, você acreditar que as pessoas têm potencial, né, e que você pode extrair o que elas têm de melhor. Sensibilidade organizacional no sentido da compreensão do comportamento humano, da empatia, de como você pode influenciar as pessoas, a questão da diplomacia, tá? Então, segundo Palmer, o líder é uma pessoa que possui um grau inusitado de poder para criar as condições nas quais outras pessoas devem viver, se mover e ter o seu ser. Condições que podem ser tão iluminadas quanto o céu ou sombrias quanto o inferno. O líder é uma pessoa que deve ter especial responsabilidade pelo que acontece dentro de si mesmo, dentro da sua consciência, para que o ato de liderança não crie mais mal do que bem, tá? Então, gente, ser líder também não é muito fácil. Então, continuando. A visão da legitimidade da liderança, baseada na aceitação do líder pelo grupo, implica em quê? Dizer que grande parte do poder do líder encontra-se no próprio grupo. Essa premissa, né, esse conceito, ele tem a fundamentação na maioria das teorias atuais sobre liderança, tá certo? Que é exatamente o que a gente falou hoje de liderança partilhada, que é você envolver a sua equipe, você envolver o seu grupo nas tomadas de decisão, tá? Para Hayes Blanchard, o líder não pode usar apenas um estilo de liderança, que foi o que a gente falou agora há pouco. Uma única forma de influenciar o desempenho de outras pessoas. Ao contrário, ele precisa utilizar vários estilos conforme o quê? As diferentes necessidades dos seus colaboradores e as situações. Logo, a crença é de que não existe um método único e superior para gerir pessoas. Isso vai depender da cultura da empresa, isso vai depender da situação, do que os seus colaboradores precisam. Então, a ideia é que os gerentes devem adaptar seu estilo de liderança ao nível de desenvolvimento dos empregados em cada tarefa específica. Um estilo de liderança adequado para um empregado novo, inexperiente, provavelmente não vai dar certo com uma pessoa experiente. Então, além do líder precisar conhecer a si mesmo, ele também vai precisar conhecer a sua equipe. Então, tem pessoas que são mais aceleradas, tem pessoas que são menos aceleradas, mas nem por isso elas têm deficiências em termos de produtividade, né? Tem colaboradores que produzem mais de manhã, tem colaboradores que produzem mais à tarde, tem colaborador que não produz hora nenhuma, né? Então, ele precisa conhecer exatamente para motivar e fazer com que essas pessoas deem o melhor de si, né? Rosen comenta ainda que o poder das pessoas talvez seja a força mais poderosa,
já que penetra em todas as facetas de todos os tipos de negócios, tocando em cada estágio das operações e cada estratégia, cada método, cada visão. Ou seja, gente, as pessoas são diferenciadas das organizações hoje. Mas para que as pessoas sejam o diferencial, eu tenho que ter um líder que saiba conduzir essas pessoas. Então, dessa forma, a gente ressalta o quê? A importância da integração dos processos e da filosofia empresarial, pois a forma como as pessoas trabalham, pensam e sentem é que determina a direção e o alcance dos resultados esperados de uma organização. Considerando que as pessoas estão contribuindo cada vez mais para a vida das empresas, o preço a pagar por erros na sua gestão pode esgotá-las. Ou seja, é aquilo que a gente falou há poucos instantes, você tratar as pessoas como pessoas. Com respeito, com dignidade, com paciência, com tolerância, tá? Respeitando suas habilidades e suas dificuldades, dando autonomia e fazendo com que elas superem as suas deficiências. Isso hoje está sendo uma exigência do novo líder, né? Está sendo cobrado dele isso. A administração tem a opção de tratar as pessoas como ativos valiosos, a serem conservados e aperfeiçoados, ou tratá-las como passivos dispendiosos, que exigem cada vez mais dinheiro para compensar sua licença de saúde, acidente, mediocridade e reposição. O que aqui está querendo dizer? Que se você trata seu funcionário com respeito, dignidade, como pessoa, ele vai estar motivado, ele vai estar centrado, ele vai estar feliz, vai produzir mais, não vai faltar, não vai adoecer, tá certo? Por quê? Porque quando acontece o contrário, a gente pode ter comprometimento emocional, a gente pode ficar desmotivado, né? Existe uma série de fatores que vão incidir na minha falta de produtividade, né? Rosen comenta ainda, peraí, deixa eu ver aqui, pronto. De acordo com Mota, que é outro autor, né? Ser líder é como reger uma orquestra. Inclusive, se você for pesquisar no YouTube sobre vídeos de liderança, vão aparecer muitos vídeos de maestro, tá? E, gente, a gente pensa que é fácil, mas cada instrumento tem uma partitura. Quando a gente vê aquele maestro fazendo aquilo assim, a gente pensa que é só assim, né? Tá? Mas eu já assisti um filme em que o maestro faz assim, e a orquestra, né, aquela junção daqueles instrumentos, vai acompanhando aquilo dali. Então, não é tão fácil fazer só isso, não é só isso, tá? Então, as partituras mudam a cada instante, e os músicos têm liberdade para marcar seu próprio compasso. É assim também na função gerencial, tá certo? Ou seja, o líder, ele é esse maestro que ele vai reger o seu setor, mas ele tem que realmente conhecer cada colaborador como o maestro conhece cada músico, como conhece cada função de cada instrumento, né? A função gerencial, ela não se assemelha com nenhuma outra atividade ou profissão, tornando-se difícil caracterizá-la sem gerar controvérsia sobre a sua natureza. Portanto, apesar de muitas pesquisas e estudos diversos, permanece ainda um tanto ambígua e até mesmo misteriosa para muitos dos que tentam se aproximar do seu conteúdo. Torno a repetir, não é fácil ser gestor, tá certo? Então, assim, muitas vezes você fica querendo acertar mais do que errar, mas o erro também faz parte. Ó, de um lado, nós podemos tratar a gerência como algo científico, racional, onde a gente pode enfatizar as análises e as relações de causa e efeito, para se prever e antecipar ações de forma mais consequente e eficiente. De outro, devemos aceitar a existência na gestão de uma face de imprevisibilidade e de interação humana, que lhe confere a dimensão do ilógico, do intuitivo, do emocional, do espontâneo, do irracional. Continuando, né? A gerência de alto nível, ela vai adquirir um papel essencial, fundamental e insubstituível na articulação desses interesses comuns e na garantia de que os objetivos vão ser alcançados da maneira mais adequada. Que o objetivo, gente, da liderança eficaz, nada mais é do que os objetivos serem alcançados. O exercício eficiente dessa função gerencial de alto nível vai exigir habilidades, conhecimentos que podem ser aprendidos ou ensinados. Então, segundo Mota, que habilidades e conhecimentos são esses?
Estratégia, conhecer e desenvolver alternativas que respondam a demandas, necessidades e apoios comunitários, públicos e clientelas. Racionalidade administrativa, né? Agir segundo as etapas de uma ação racional calculada. Processo decisório organizacional, tomar decisões, interagir com grupos e indivíduos, resolver problemas e conflitos à medida que surgem. Olha aí a habilidade do líder na tomada de decisão. Liderança e habilidades interpessoais, reativar e reconstruir constantemente a ideia da missão e dos objetivos comuns, conduzindo as pessoas à ação cooperativa desejada. Estamos concluindo, tá, gente? Assim, o século XXI vai remeter a uma grande reflexão sobre as maneiras pelas quais as empresas precisam ser administradas. Por causa do quê? Dessas constantes mudanças e turbulências do cenário atual. As principais forças que estão interferindo na gestão das empresas, né? Ou seja, o avanço tecnológico, a globalização, a mudança da estrutura demográfica, preocupação com o meio ambiente, o impacto das mudanças governamentais na sociedade, isso, gente, influencia, está influenciando cada vez mais as empresas e como os líderes, né, a partir dessas mudanças, como os líderes vão decidir, né, os líderes e suas formas de decidir no ambiente das organizações. Por quê? Porque todas essas mudanças vão impactar na economia, na sociedade e, consequentemente, nas empresas e na forma como as empresas vão gerir o seu quadro. Na atual sociedade do conhecimento, que é a que a gente se encontra agora, né, na era da informação, é por isso que nunca foi tão incentivado, tão valorizado a aprendizagem contínua, tá? As empresas e seus respectivos líderes, que são capazes de se renovar continuamente, através da inovação em estratégia, produtos, processos, relacionamento humano e conexão com a sociedade, definitivamente vão ter amplas vantagens competitivas. E o que é essa vantagem competitiva? É exatamente estar à frente do meu concorrente, tá certo? Em termos de produto, em termos de negócio, em termos de proatividade, tá? Aí aqui, gente, tem um videozinho para a gente encerrar aqui o nosso tópico. Deixa eu parar de projetar o slide aqui para passar. Eu quero só que vocês me sinalizem se vocês vão estar visualizando, porque às vezes a ferramenta dá uma estabilidadezinha e o vídeo não aparece. Só um instante. Eu vou já perguntar para vocês se vocês estão conseguindo visualizar, tá? Estão visualizando um homem barbudo aí? Sim. Então, vamos lá. Vou soltar o vídeo, tá certo? Ser um líder, ser uma referência, ser aquele ou aquela que as outras pessoas escolhem seguir. Durante 20 anos, trabalhando com o desenvolvimento de líderes, eu identifiquei 7 características que fazem toda a diferença quando se trata de liderança. E eu vou te dizer uma coisa. A maior parte delas é completamente diferente do senso comum de quais são as características de um grande líder. E eu vou abordar aqui com você hoje as nuances de cada uma dessas 7 características. Eu, particularmente, acho a de número 6 a mais desafiadora. Mas vamos ver, para você, qual delas é a mais desafiadora. Quando eu comecei minha pesquisa 20 anos atrás sobre liderança, um tema que eu sempre fui apaixonado, eu imaginava que grandes líderes eram pessoas carismáticas, pessoas extrovertidas, pessoas comunicativas. Mas hoje, eu posso te dizer que nada está mais longe da realidade quanto isso. Durante esses 20 anos, trabalhando com milhares de líderes, vários empresários, diretores, executivos, foram mais de 200 mil pessoas em eventos. Mais de 20 mil pessoas que fizeram curso comigo em programas de imersão com mais de 5 dias. E mais de 1.000 líderes que eu atendi no 1 a 1 como coach, como mentor. O que eu descobri é que existem grandes líderes que são tímidos, que são introvertidos e que falam pouco. E que as características que fazem uma grande diferença não tem nada a ver com isso. Eu quero compartilhar com você, a partir de agora, as 7 características que eu mais vejo comumente
naquelas pessoas que naturalmente lideram com muita facilidade. A primeira característica é que elas possuem uma visão clara do propósito, daquilo que elas querem construir. As pessoas que se conectam com esse propósito, naturalmente acabam seguindo. Ao longo desses últimos 15 anos, principalmente, eu tenho feito uma enquete nos meus eventos de imersão. Eu tenho perguntado aos executivos que participam o seguinte: encontre aí um exemplo de um grande líder, de uma grande líder, que não tinha um propósito, que não tinha uma visão inspiradora. E eles saem pensando, e debatem, conversam, pesquisam. E depois de mais de 15 minutos ali conversando em grupo, ninguém consegue chegar a um exemplo sequer. Eu também não encontrei nesses últimos 15 anos. Porque todo grande líder, seja ele ou ela, tem uma visão inspiradora. E essa visão inspira todo mundo, Gilberto? Não. Na história da humanidade, nós não tivemos até hoje um líder que tivesse uma visão que inspirasse todo mundo. Inspira uma grande quantidade de pessoas, mas não unanimemente. Então, um líder é aquele que propõe uma ideia, um propósito, que se conecta com um grupo significativo de pessoas que têm aquele mesmo anseio. E é por isso, então, que começa a conexão. Mas só essa característica é suficiente? Não. É preciso que hajam outras características. A segunda característica está conectada a um nível de confiança. As pessoas precisam se sentir seguras com esse líder, com essa líder. É preciso que essa pessoa tenha integridade, ou seja, é uma pessoa que, se você encontrar lá no particular ou em qualquer outro lugar, é a mesma pessoa, com as mesmas ideias, com as mesmas convicções. Então, dá aquele senso de, sabe, de caráter, de confiança, de credibilidade. Outra coisa importante é que é muito comum que, para que as pessoas confiem em algo, principalmente no aspecto profissional, tenha também preparo. Ou seja, aquela pessoa que tem preparo para conduzir os demais na direção proposta. É aquela pessoa que tem preparo para tornar realidade aquele propósito que ela defende, que ela acredita, que ela quer ver acontecendo. Então, é uma pessoa íntegra e também uma pessoa preparada, capacitada para conduzir esse processo. A terceira característica é que, diante de grandes desafios, essas pessoas permanecem tenazes. Elas continuam fortes, conectadas com esse propósito, com essa visão que elas querem construir. Mesmo quando a vida delas está em risco, elas não arredam o pé. Mesmo quando elas estão prestes a perder sua riqueza, seu patrimônio, elas não arredam o pé. Mesmo quando várias situações da vida delas estão em risco, de modo que elas vão passar necessariamente por grandes dificuldades, se elas continuarem defendendo aquele propósito, aquela ideia, elas continuam. Essa tenacidade, essa atitude frente aos desafios faz com que as pessoas pensem: uau, quando eu crescer eu quero ser assim. Como essa pessoa consegue se manter fiel a esse propósito, mesmo numa situação como essa? E é aí que começa a construir ser um exemplo inspirador. A quarta característica está conectada a esses líderes manterem a conexão das pessoas com o propósito. Sabe, falar uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 10 vezes, 20 vezes, quantas vezes forem necessárias. Os líderes estão continuamente ajudando as pessoas a manterem essa conexão, aquilo que queremos construir, para onde estamos indo, o que estamos construindo. E sabe que algumas pessoas reagem de uma forma diferente. Então, líderes estão sempre colocando lenha na fogueira, mantendo a conexão psicológica, emocional, intelectual de cada pessoa que está compondo aquele time em relação àquele propósito desejado. Eles sabem que isso faz parte da sua rotina. Eles sabem que isso faz parte da sua função. E, portanto, não se sentem chateados, cansados, exaustos de estarem falando as mesmas coisas todos os dias, porque eles sabem que isso é importante. A quinta característica é que eles dedicam tempo de forma estruturada para desenvolver as pessoas, para ajudar as pessoas a aprenderem a fazer melhor o que elas estão fazendo, para ajudar as pessoas a desenvolver habilidades. Se você parar para analisar, você vai perceber isso em filmes, onde o líder, o protagonista, o ator principal está ensinando as pessoas a se prepararem para algum desafio que vai acontecer. Ele conversa e ensina outras pessoas a lidarem com a situação que estão vivendo. Então, líderes dedicam tempo, dedicam energia, colocam a sua inteligência a serviço do desenvolvimento das pessoas que estão com ele naquela jornada. Isso significa que ele vai encontrar um espaço para fazer isso.
porque eles sabem que isso é vital, é importante para que aquele propósito se manifeste, para que aquela realidade realmente se manifeste na vida de todas as pessoas que estão nessa jornada. A sexta característica é que eles estão continuamente lendo o contexto. Eles estão toda hora observando o que está acontecendo e ajustando a estratégia, mas sem perder a conexão com o propósito. E muitas vezes precisam fazer escolhas que colocam suas próprias conveniências, seus interesses pessoais em segundo plano, abrindo mão muitas vezes de coisas que são importantes para realizar o propósito, que para ele ou para ela é ainda mais importante que as suas questões pessoais. Então, se você for estudar a história de grandes líderes, você vai perceber que muitos deles abriram mão de suas carreiras, outros abriram mão da família, outros abriram mão até, de certa forma, da sua saúde, porque eles estavam tão dedicados à realização daquele propósito que, momentaneamente, eles abriam mão de algumas coisas porque eles tinham convicção que o propósito, que a missão, que aquele objetivo era ainda mais forte. E por isso que eu disse que esse é na minha visão, dos mais desafiadores. Porque geralmente as pessoas querem construir grandes coisas, mas não estão dispostas a pagar o preço. Nessa vida, tudo tem preço. Estudar tem um preço. Não estudar também tem um preço. Economizar hoje, fazer investimentos para você ter uma garantia no futuro, tem um preço. Não fazer isso, também tem um preço. Você cuidar da sua saúde, tem um preço. Não cuidar, tem um preço. Então, líderes sabem que se tem um propósito grande o suficiente, se aquilo é realmente importante para ele e para muitas outras pessoas, também tem um preço. E eles pagam o preço. Sétima e última característica. São humanos. Líderes são humanos. O que significa isso, Gilberto? Eles têm medo, eles sentem raiva, eles sentem tristeza. Só que eles usam essas emoções para alavancar, para gerar ainda mais energia para realizarem o propósito. Muitas pessoas acham que líderes são super-humanos. Mas, na verdade, líderes são humanos com super propósitos. Como Goethe dizia, quando você tem um porquê bastante forte, você sempre encontra um como. E você pode me perguntar o seguinte, mas Gilberto, todas as pessoas podem desenvolver essas características de grandes líderes? Não. Não todas as pessoas. Apenas aquelas que sentem uma incrível, uma profunda vontade de desenvolver essas características. Apenas aquelas que já sentiram um chamado em seus corações para realmente servir a um coletivo, para fazer a diferença. Essas pessoas, se têm um motivo realmente forte, sim, têm condição de desenvolver todas essas características. E, aliás, geralmente desenvolvem. E foi exatamente para essas pessoas que nós construímos a formação em liderança contemporânea. Programa, uma jornada em que as pessoas desenvolvem as competências necessárias para liderar em qualquer contexto. Tem mais informações sobre a formação no site da Novus. Hoje eu compartilhei com você as 7 características dos grandes líderes. E para você, qual dessas 7 características você acha que é a mais difícil? Coloque aqui nos comentários. E eu te espero no nosso próximo encontro. Até lá. Tchau, tchau. Legal, né, gente? Esse vídeo aí só corrobora com o que a gente falou na aula hoje, né? Eu vou colocar depois o link dele no grupo para quem quiser assistir ou quem não tiver assistido, tá? Então, gente, a gente está encerrando a nossa aula hoje, tá certo? Eu vou fazer a chamada. Uma coisa que às vezes eu fico assim, meu Deus, quando a gente voltar ao presencial, eu tão acostumada a fazer a chamada, só baixando o arquivo, a gente voltar a fazer a chamada, chamando nome por nome, para a gente voltar a se acostumar. Vamos ver aqui. Ok, baixei a frequência. Encerrar aqui a gravação. Então, gente, que a gente tenha uma boa semana, que a gente continue a espalhar o amor do começo